E aí, galerinha, tudo bem? Lembra de mim? Professor Vidal de Física? Vamos fazer hoje o nosso QG específicas. Nós vamos resolver algumas questões específicas do Brasil. Eu vou começar esse bloco com duas questões, uma da Unicamp de 2013 e uma da Federal de Bahia de 2012. Vamos começar na nossa primeira questão. Vamos olhar no nosso quadrinho lá, vamos? Unicamp 2013. Em 2012, foi comemorado o centenário da descoberta dos raios cósmicos, que são partículas provenientes do espaço. Os neutrinos, letra A, né? Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo-se que a distância do Sol à Terra, atenção, ele já te deu a distância. Sabendo-se que a distância do Sol à Terra é igual a 1,5 vezes 10 a 11 metros, atenção na unidade. E considerando a velocidade dos neutrinos, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, calcule o tempo de viagem de um neutrino solar até a Terra. Atenção, volta aqui para mim de novo. Nós estamos falando de um neutrino que desloca, percorrendo uma distância, com uma certa velocidade. Nós vamos trabalhar com a velocidade constante, como se fosse até mesmo uma velocidade média. V igual a ΔS sobre ΔT. Olha lá de novo. Olha aí. Letra A. Ó. Vamos fazer V igual a ΔS sobre ΔT. Repara que o que nós procuramos, olha aí, nerds lindos, o que nós procuramos é o tempo. ΔS sobre a velô. Tem o ΔS? Claro, Vidal. 1,5 vezes 10 a 11 metros. E eu tenho a velocidade. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Observa que está com a unidade bonitinha. Divide ali, ó, 1,5 por 3. Quanto é que dá 1,5 por 3, filhão? Olha lá, ó. Simplifica 1,5 por 3, que fica 1 sobre 2. Quanto é 1 sobre 2, você lembra? 1 sobre 2 é igual a meio. Então, se 1 sobre 2 é igual a meio, esse intervalo de tempo ele vai ficar meio, olha lá, base de 10. 10 a 11 divididos por 10 a oitava. Você lembra como é que dividia a base de 10? A divisão de base de 10, ela é sempre feita fazendo a repetição da base e subtraindo os expoentes, lembra? Então eu estou dividindo 10 a 11 com 10 a oitava. Basta pegar o 10 a oitava e colocar para cima com o expoente negativo. Aí fica 10 a 11 menos 8, que é 10 ao cubo. Volta para a tabelinha. Meio vezes 10 ao cubo segundos. Isso me dão 500 segundos de movimento. Show de bola. E a letra B, Vidal? Na letra B, ele complica um pouquinho mais. Ele diz assim: as partículas ionizam o ar. E um instrumento usado para medir esta ionização é o eletroscópio. Ele consiste em duas hastes metálicas. Vai observando a figura que ele já colocou aqui as hastes metálicas como duas carguinhas. Olha só. Ele consiste em duas hastes metálicas que se repelem quando carregadas. De forma simplificada, as hastes podem ser tratadas como dois pêndulos simples, de mesma massa, Mzinho, e mesma carga, Qzinho, localizadas nas suas extremidades. Observa agora, filho, que ele me deu uma fórmula neste enunciado, que foi a fórmula da lei de Coulomb, da força elétrica. Observa. O módulo da força elétrica entre as cargas é dado por força elétrica igual a K vezes Qzinho ao quadrado sobre D ao quadrado. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui, ó. A lei de Coulomb nos mostra que a força elétrica ela é igual ao K, que é a constante, vezes Q1 vezes Q2 divididos por D quadrado, que é a distância. Por que ele, no caso, colocou o Qzinho ao quadrado? Porque as cargas são iguais, filho. Então, se as cargas são iguais, fica Qzinho vezes Qzinho lá, sobre D quadrado, tá vendo? Então, acaba dando Qzinho ao quadrado. Então, o módulo da força elétrica é dado por K vezes Qzinho ao quadrado sobre D quadrado, sendo que o K vale 9 vezes 10 a nona. Olha aí a unidade, hein? Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Para a situação ilustrada na figura, observa a figura, hein? Observa a figura, que na figura a gente já tem até as forças marcadas, tá bem? Para a situação ilustrada na figura abaixo, qual é a carga Qzinho, se Mzinho for a tensão para o valor da massa? E aí, filho, o que você vai ter que fazer com essa massa que você já sabe que você não é bobo? Colocar no sistema internacional. O sistema internacional é quilograma. Trabalha com a base de 10 aqui, ó. Isso aqui é 4 vezes 10 a menos 3 grama. E vem cá, quanto é para passar de grama para quilograma? De grama para quilograma, basta você dividir por 1000, ou então multiplicar por 10 a menos 6. Então, nós vamos descobrir que a massa ela será igual a 4 vezes 10 a menos 6 quilograma. Outra coisa, lembre-se que ele pediu a carga, hein? Outra coisa que ele pediu também
Outra coisa que ele pediu, não, desculpa. Outra coisa que ele nos informou, que está na figura. Dá uma olhada na figura. É a distância. E a distância está em que unidade, hein, filho? Aham, distância em centímetros. Não esquece de passar a distância para metros. Divide por 100, multiplica por uma base de 10 a menos 2. 3 vezes 10 a menos 2 metros. Uma outra coisa que você deve observar está aqui na figura. Situação das forças. Ó. Volta para mim. Quando nós estamos analisando esse sistema, ele quer que essa carga fique em equilíbrio. Ele fala que as hastas se abrem e se mantêm em equilíbrio. Toda vez que eu uso o termo equilíbrio, eu estou falando de força resultante igual a quanto? Lembra? Zero. Se a força resultante é zero, eu vou ter que pegar essas três forças, somá-las para dar igual a zero. Aí agora eu estou trabalhando com vetor. E eu tenho métodos para somar vetor e dar igual a zero. O primeiro método é o mais tradicional, é o método de projeção. Eu vou projetar as forças segundo o referencial. Esse é o método mais tradicional. O outro método é a gente trabalhar com a lei chamada com a regra do polígono, que a gente vai colocando a origem de um vetor na extremidade do outro vetor. E já que a resultante tem que ser zero, fecharia o polígono. Eu vou te mostrar as duas situações. Começando pela situação mais tradicional, que é a situação que você traça o referencial e trabalha com os vetores em projeção em relação a esse referencial, sempre lembrando que tem que estar em equilíbrio, logo a força resultante é zero. E depois eu vou te mostrar outra maneira menos tradicional, mas muito bonitinha. Então vamos olhar aqui para a nossa solução. Observa que quando a gente estava fazendo a análise da figura, eu tinha o seguinte, lá na figura eu tinha uma carga, onde sobre essa carga eu tinha três forças atuantes, que ele já tinha até marcado para a gente. Era a tração, que é a força no fio, o peso, sempre para baixo, olha lá, e a força elétrica, que já foi desenhada aqui no cantinho. Observa que cada uma dessas forças, como o peso e a força elétrica, elas têm fórmula, né? O peso é igual a mg, inclusive ele escreveu como mg na questão, né? E essa força elétrica aqui, a gente já tinha visto lá pelo enunciado que ela valia Qzinho quadrado sobre D quadrado. Lembre-se que a gente transformou tudo bonitinho para o sistema internacional, porque não podia esquecer. Eu agora vou trabalhar com o método das projeções, dá uma olhada. Eu vou passar um eixo de referência, XY, no meu gráfico, olha lá. Esse eixo de referência, eu não posso esquecer agora que a resultante tem que ser zero. Então, se a resultante tem que ser zero, eu vou olhar para os dois eixos, ó, X e Y. Lembra lá na minha figura? Volta lá na minha figura um minutinho. Olha aqui, ó, aqui atrás. Ó. Quanto era o ângulo de 45, filho? Quanto era o ângulo de 45? Quanto era o ângulo de inclinação do fio? 45. Então, se a gente for perceber, esse ângulo de inclinação do fio aqui, ó, ele estava aqui, o ângulo de inclinação do fio, ó, o 45 graus, ó, pela minha figura. E a gente sabe que aquele 45 graus ele vai ser alterno interno com esse outro que vai estar aqui, ó. Então, esse ângulo é 45 graus. Agora eu vou trabalhar com a componente, com a projeção. Quando se trabalha com projeção de vetores, você vai pegar os vetores e decompor os vetores no eixo. Volta para mim de novo. Quando se faz projeção de vetor, a gente deve sempre pegar e imaginar o vetor sendo colocado sobre o eixo. Quando eu imaginar ele sendo colocado sobre o eixo, eu posso passar por cima do ângulo ou não passar por cima do ângulo. Isso é um macete para você achar as projeções de maneira mais rápida. Senão, você vai ter que desenhar um triângulo, perceber nesse triângulo seno e cosseno e tirar as componentes. Mas eu posso imaginar o vetor, é tudo na imaginologia, imaginar o vetor sendo deslocado para o eixo Y e sendo deslocado para o eixo X. Você vai perceber na figura que quando eu deslocar o vetor para o eixo Y, eu vou passar por cima do ângulo de 45. E quando eu jogar o vetor para o eixo X, eu não vou passar por cima do ângulo de 45. Então, no final, quando eu passar por cima do 45, vai ser tração com o 45. E quando eu não passar por cima do 45, vai ser tração sem o 45. Mas a gente vai perceber que não vai fazer muita diferença. E por quê? Você que é um cara inteligente já deve ter lembrado, né? O que acontece com o seno de 45 e o cosseno de 45? São iguais. Então, mesmo que eu trocasse as componentes, eu não me importaria com um valor final, porque dá raiz de 2 sobre 2. Então, vamos ver lá na nossa figura agora como é que vão ficar essas componentes. Eu vou traçar as duas componentes aqui em função dos meus eixos. Não esquece que é tudo em função do eixo, tá? Então, aqui para cima, ó, eu vou imaginar que a minha tração ela foi deslocada para o eixo Y. Olha só. Se eu deslocar a minha tração para o eixo Y,
tração cosseno de 45, porque passou por cima do ângulo. Aí se eu jogar para cá, filho, olha ali, olha ali. Se eu jogo para cá, ó, aqui não passa por cima do ângulo. Aqui é a tração seno. Isso é um modelo de solução. Aí quando eu olho para os meus eixos, eu não posso esquecer que o sistema tem que estar em equilíbrio. Se o sistema tem que estar em equilíbrio, o resultante tem que ser zero, não é isso? Então agora eu vou olhar para os meus eixos e vou perceber que no eixo y, quem é que está para cima no eixo y, filho? Fala para mim. Quem é que está para cima? Para cima está tração cosseno de 45. E para baixo? Peso. Então vai ficar tração cosseno igual ao peso. Ué, Vidal, por quê, hein? Porque o sistema tem que estar em equilíbrio. Ora, ora! E o sistema em equilíbrio tem sempre que ter resultante igual a zero. Então tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo. Tudo que está para a direita igual a tudo que está para a esquerda. Olha lá, filhão. Nós montamos duas equações em função dos eixos. Você viu ali? Duas equações em função dos eixos. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai pegar essas duas equações e fazer um sisteminha matemático com elas. Eu posso perceber pelas duas equações que a tração é comum. Então eu poderia substituir a tração de uma equação na outra equação. Mas eu tenho uma outra solução que é bem mais rápida, que é em função da divisão das equações. Como eu vou fazer um sistema, eu posso pegar e fazer qualquer operação nesse sistema. Eu vou operar a divisão, porque aí quando eu dividir, eu vou dividir uma equação pela outra, chegando numa função trigonométrica mais rápido. Volta lá para a nossa tabelinha para tu dar uma olhada. Olha só. Nós agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a equação do eixo x, que é tração vezes seno de 45 igual a força elétrica, filho. Aquela força elétrica de K, Qzinho quadrado, sobre D quadrado. E vou colocar aqui embaixo a tração cosseno de 45, que é igual ao peso, que vale mg. O que eu vou fazer com as duas equações agora, Vidal? Vou fazer um sisteminha com elas. De que forma? A forma mais rápida. Qual é a forma mais rápida? Divide. Divide as duas equações. Aí, quando eu divido as duas equações, eu corto a tração. Aí acho seno sobre cosseno. Quem é seno sobre cosseno, hein, nerd? Tangente de 45. A tangente de 45, ela vai ficar igual à formuleta que a gente já tinha até na própria questão da força elétrica sobre o peso. E vem cá, você que é um garoto bom, quanto vale a tangente de 45, hein? Fala aí. Que isso, hein, filho? Vale 1. Então a gente iguala, olha lá. Kq2 sobre d quadrado é igual a mg. O que ele procurava mesmo, hein? Ele procurava a carga. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzado isso aqui. Kq ao quadrado igual a mg d quadrado. O que eu quero é a carga. Vamos substituir os valores agora. Vamos pegar aqueles valores que a gente tinha lá e substituí-los. Vai ficar, ó, o K foi dado, hein? 9 vezes 10 a nona. Qzinho quadrado eu quero descobrir. Lembre-se que no vestibular a gente não tem calculadora. O ideal é a gente melhorar o aspecto da conta para a gente conseguir trabalhar. Então, evite ficar colocando um número muito grande. Tente diminuí-lo de tal forma que fique mais fácil para operar. Por exemplo, eu coloquei todo mundo em potência de 10 para ficar mais fácil, você viu? Aí vai ficar assim, ó, vou manter do lado de cá, ó, 9 vezes 10 a nona, Qzinho quadrado, e vou dar uma ajeitada do lado de lá, filhão. Olha só. Do lado de lá ficou o seguinte, ó, aquele pedaço ali que está elevado ao quadrado, como é que vai ficar resolvido aquele pedaço ali? Ó? Esse pedaço aqui, ó. Esse aqui, ó. Quanto dá 3 ao quadrado? 9. E 10 a menos 2 ao quadrado, hein? Para a gente elevar ao quadrado essa potência de 10, a gente multiplica os expoentes. Então fica 10 a menos 4. Então nós vamos voltar na nossa contita e vamos resolver lá. Vai ficar 4. Aí, ó, lembra que era 9 vezes 10 a menos 4? Vou botar esse 9 aqui na frente. Ó. 4 vezes 9. E vou repetir as bases de 10. Ó. 10 a menos 6 vezes 10 dá 10 a menos 5. Viu aí? E ali, 10 a menos 4. Viu lá, filho? O que a gente faz agora? Simplificate, 9 com 9. Ajeita a potência de 10. Q quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 9, divididos por 10 a 9. Opa, 10 a 9.
Aí observa só, filho. De novo, hein? Para acabar nossa conta agora, hein? Quanto é que dá essa fração aqui, ó? De novo, ó. Quanto dá essa fração? Essa fração é 10 a 18. Olha lá. O que eu quero agora é achar a carga. A carga, ela está elevada ao quadrado. Então, se a carga está elevada ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, filho. Ó, extrai a raiz para a gente conseguir resolver. Então, nós vamos achar o seguinte, ó. Qual é a raiz de 4 mesmo, hein? 2. E vem cá. Ah, desculpa aqui, ó. Deu uma vacilada na continha aqui que você já deve ter percebido. Eu escutei você falando daí agora, cara. Aqui a expoente é 10 a menos 18. Porque o 10 a 9, quando sobe, ele fica com expoente negativo. Então, fica 10 a menos 18. Obrigado por você ter me ajudado, filho. 10 a menos 18, quando a gente extrai a raiz, a gente vai e divide o expoente. 10 a menos 9 coulombs. Bem, observa que essa questão da Unicamp ela é uma questão que tem um nível um pouco alto com a parte matemática. Porém, é bem tradicional. A gente tem bem essa característica vetorial com o sistema fazendo a projeção de vetor. E eu tinha dito a você que eu ia te mostrar uma outra forma, lembra? Então, olha aqui, ó, vamos ver como é que vai ser essa outra forma. A outra maneira é a seguinte, filho. A outra forma, você vai trabalhar com um sistema de forças pensando numa resultante nula. Logo, as três forças, elas teriam que caber, né, fechando um polígono. Então, nós ficaríamos com o seguinte, ó, tração, aí vou colocar a origem do peso na extremidade da tração, tá vendo? Esse aqui é o peso. Ó. E vou colocar a força elétrica também. Aí a força elétrica, ela vai vir aqui, ó, fechando o polígono. Dá uma olhada, ó. Ah, Vidal, por que tem que fechar um polígono? Porque a resultante vale quanto? Adivinha? 0. Aí se a resultante é 0, o polígono tem que fechar, filho. Esse ângulo é nas ventas. Esse ângulo aqui em cima é θ. Aí observa só, filhão, se você olhar para o triângulo, adivinha quanto é que deu a tangente do θ de novo? Ó? Força elétrica sobre peso. Eu nem vou continuar daqui, filho, porque olha, quando a gente olha para essa equação da tangente de θ igual a força elétrica sobre peso, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar. Tchum, bum. A gente chegou aqui, ó, na mesma situação, lembra? Quando a gente dividiu aqui, ó, tração seno por tração cosseno, a gente achou que a tangente de θ era igual a força elétrica sobre peso, olha lá. A mesma solução, só que não fazendo toda aquela parte de projeção. A gente simplesmente pensou numa resultante nula, fazendo o que nós conhecemos como regra do polígono. Isso é conhecido em vetores como regra do polígono. Ou seja, a vantagem da regra do polígono é poupar tempo, porque aí você automaticamente acha logo que a força elétrica é igual ao peso, e aí já equaciona os dois, chegando no valor da carga. Bom, é isso. É uma questão muito boa. Nós vamos passar para a próxima, que é na Federal da Bahia. Vamos dar uma olhada lá, lindo? Uma forma de obter-se o coeficiente de viscosidade de líquidos é determinar a força de atrito. Atenção, força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária à tendência de movimento, tá? Então a gente vai ver que ele está descendo, ó. Então a força de atrito vai ser para cima, tá bom? É determinar a força de atrito sofrido por uma esfera, olha lá, filho. Esfera, volume da esfera, 4/3 de π r ao cubo. De massa m, uma esfera de massa m, raio Rzinho, quando desce com velocidade constante. Muita atenção agora. Filho, vencedores de 2014, físicos do amanhã, nerds destruidores. Toda vez que ele falar em velocidade constante, significa que a força resultante vale quanto? Que isso, hein, filho? Tá bom mesmo, hein? Olha aí o pessoal do quartel-general. 0. E ele diz que essa velocidade é constante de módulo V, dentro do líquido. Observa que ele está dentro do líquido. Se está dentro do líquido, tem uma força natural que é o empuxo, né? Ele até fala aqui, ó. Considere que somente agem na esfera o empuxo, forças gravitacional e de resistência do líquido. Então, se a gente já pensar aqui, ó, no corpo, olha só. Sobre o corpo eu vou ter, primeira força que sempre se marca, peso, sempre para baixo. O peso tem uma equação, né? Depois a gente escreve as equações. Aí eu vou ter o empuxo, porque está dentro do fluido, para cima, e vou ter a força de atrito, que é a força de resistência que ele chamou de FR, também para cima, tá vendo? Eu tenho as três forças marcadas sobre o corpo, e nós sabemos que a resultante dessas três vai ter que dar 0, porque ele desce com velocidade constante. Logo depois ele fala,
são conhecidas a densidade volumétrica de massa ρ do líquido e a velocidade com que essa esfera se desloca nele. Determine, então, o coeficiente de viscosidade N, esse N chique aqui, ó, do líquido, sabendo que a força de resistência do líquido é igual a 6π, R, o N chique e o V de velocidade. Vamos colocar aqui ao lado as equações. Ó. Você lembra qual é a equação do empuxo? O empuxo ele é μ do fluido, volume imerso, gravidade. O peso é uma fórmula tradicional do mg, né? E essa força de resistência do fluido, ela vale 6π, R, N chique, e a velocidade, que eu vou colocar a velocidade com Vzinho meio chique também. Volta para mim de novo, filhão. Observa que a gente está com 3 forças, sendo 2 para cima e uma para baixo. E eu quero a resultante nula. Ou seja, tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo. Então, olha lá de novo. O que eu posso conseguir, então, dessa minha relação? Eu vou ter o empuxo para cima, junto com a força FR para cima, igual ao peso para baixo. Vou equacionar essas 3 grandezas e vou chegar no valor da viscosidade. Olha lá. O empuxo ele é igual ao μ do fluido. Vou repetir o que a gente tem aqui. Ó. Empuxo mais FR igual a mg, que é o peso. Né? O empuxo ele é igual a ρ, o volume imerso, que é o volume da esfera, aqueles 4/3 de πr ao cubo, vezes a gravidade. A força de resistência vale 6πr, a viscosidade que eu procuro e a velocidade que eu coloquei nesse Vzinho chique, tá? E o peso, mg. Olha, vou pegar agora tudo isso que está desse lado e vou jogar para o lado de lá, porque eu quero isolar o meu n, porque eu quero isolar a minha viscosidade, tá vendo? Então vai ficar 6π, r, o n chique, a velocidade igual a m vezes g menos 4/3 de πr ao cubo ρ, também vezes g. Então, todo mundo vezes g, entre parênteses. Observa que eu estou colocando aqui os dados de cada um deles, com g em evidência. E agora eu vou tirar o MMC. Eu vou dar uma ajeitadinha nessa fração aqui. Ó. Vou dar uma ajeitada nessa fração, tá vendo? Então, ajeitando essa fração, tirando o MMC ali, ela vai ficar assim, essa fração. Vai ficar, ó, aqui eu vou repetir, ó, 6π, R, olha o que eu quero achar, velocidade, olha lá, tudo multiplicando, hein, filho? Isso é igual. Tira o MMC, ó, 3 vezes M, menos aquilo, mantendo 3. Então, ó, o denominador mantém o 3, aí fica 3 vezes M, menos 4, π, R ao cubo, ρ. E tudo isso multiplicado por G. Olha lá, filho. Tá vendo lá? E agora eu vou pegar tudo isso que está do outro lado, aqui, ó, tudo isso que está aqui, ó, multiplicando o n, e vou jogar para o lado de lá. Ó. Aí, quando eu jogar isso para o lado de lá, vai tudo multiplicar pelo 3. Então, vai ficar o nosso nzinho igual. O numerador não mexe, filho. O numerador continua. 3m menos 4πr ao cubo, vezes ρ, isso tudo vezes g. E embaixo, o 3 multiplica o 6. Então, fica 18 vezes π vezes r vezes 18 vezes π vezes r vezes a velocidade chique que a gente colocou lá. Esse é o coeficiente de viscosidade. Então, filho, nós fizemos 2 revisões importantes, Unicamp, Federal da Bahia. No próximo bloco, nós vamos fazer mais 2 questões assim, tá? Destruindo, nerd, estamos juntos.